diretora de comunicação da PMT. Que prazer, que honra te receber aqui, viu? A honra é minha, eu estou muito feliz também de estar compartilhando com vocês neste programa Tudo Mais, que é tudo mais mesmo, que bom. Né? Que bom! Então seja também bem-vindo quem está nos assistindo agora para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso que está no nosso coração, a obra missionária, né? Olha só, vamos falar sobre a PMT, vamos falar sobre missões, vamos começar então falando sobre missão. Vamos nessa, gente, sem falar, né, que a Emma vocês já conhecem aqui da IPP-TV, apresentadora do podcast Missionando, que vai ao ar primeira terça-feira do mês às 19 horas. É isso mesmo. Não é? Então coloca aí na playlist depois, assista que vale muito a pena. Missionando. Missionando. E nós trazemos convidados especiais conversamos com missionários que estão em outros países, em outras regiões, que estão envolvidos de alguma maneira com a obra missionária. Então tem sido um bate-papo muito gostoso também. Já que a gente está nesse assunto, como que surgiu essa ideia, né, de trazer os missionários para vocês conversarem, falar um pouco aí do trabalho que eles realizam em campo? Bom, nós, na pandemia, nós começamos a fazer várias lives no Instagram. E aí a gente começou a conversar para a gente conhecer um pouquinho mais quem são esses missionários que a Igreja Presbiteriana do Brasil envia para outras regiões ou para outros contextos transculturais. E quando teve essa oportunidade, eu creio que o reverendo Mariano, o pastor Arival, conversou com o pastor Amauri, que é o presidente da PMT, com o reverendo Marcos Agripino, com o reverendo Cássio. Então aí surgiu essa ideia de por que não fazermos uma parceria e trazermos esses missionários aqui para a gente gravar, não somente de maneira virtual, né, mas em loco mesmo. Vocês têm um estúdio, né? A IPP-TV tem um estúdio maravilhoso aqui e eles nos acolhem muito bem. Então essa parceria está dando certo, viu? Que bom, né? E é muito gostoso, não é? Para conhecer um pouco mais de perto aí o trabalho, levar para as pessoas essa informação do que se passa realmente ali no campo missionário. Isso, porque as pessoas querem conhecer, saber das experiências, como é que é. Tem algumas coisas que a gente pensa, por exemplo, no último episódio que nós gravamos com o reverendo Amós e a Mariana, ele falou que uma das coisas que chocou ele quando chegou no Chile é que não tinha pó de café. Ué? Quem é que vai pensar que aqui no Chile, do ladinho aqui, não tinha pó de café? E aí ele falou assim, o que eu faço? Né? Então tem coisas, detalhes da vida do missionário que às vezes a gente vê só talvez um desafio muito grande, mas o dia a dia do missionário é bem interessante conhecer um pouquinho mais. Às vezes os pequenos detalhes que são os mais curiosos, não é mesmo? São ali, curiosos, olha só. Porque a gente se identifica com isso, né? Então... Emma, você é uma missionária, como que você sentiu no seu coração esse chamado aí, que você te falou, não, eu tenho esse chamado para levar aí o evangelho para as pessoas no mundo, como foi? É muito interessante a gente falar sempre desse chamado, dessa experiência que cada missionário tem, porque eu creio que a experiência é única. Nós não temos um padrão, não existe um padrão, como é que é isso. Cada um tem uma experiência própria, é isso? Cada um tem uma experiência própria, mas todas essas experiências parte de um momento, de uma situação, de uma questão, de um momento ou um tempo, um processo que Deus vai trabalhando no coração das pessoas. E muita gente entende, mas não se convence. Fala assim, será que é Deus? São minhas emoções? Como é que é isso, né? E é interessante que um chamado missionário, ele sempre ele tem que ser validado pela convicção pessoal e pelo entorno, pela igreja. Não é somente eu quero ser um missionário, vou me apresentar para o pastor, a partir de agora sou um missionário. Você já serve na igreja, você já se envolve nas causas da igreja, nas causas missionárias. E aí a igreja vê em você que você realmente tem essas habilidades para você levar o evangelho, porque você já mostrou, você já viveu várias experiências que vão te formando. E eu creio que também eu passei por esse processo. Eu sou paraguaia, nasci na cidade de Concepción, do Paraguai. Foi o primeiro campo missionário da IPB, sem parceria com os Estados Unidos, porque antes
a IPB fazia parceria com os Estados Unidos para mandarem missionários para o Chile, para a Venezuela, para Portugal. Mas a partir dos anos 70, a IPB mandou o primeiro missionário para o Paraguai. E aí eu cresci nesse ambiente missionário com os pastores, com os missionários que iam, voltavam. E eu tenho uma tia que impactou muito minha vida, que ela era missionária também, e tem tios também que eram pastores. Minha mãe queria ser missionária também. Olha. E aí ela sempre envolvida na igreja, e eu sempre me envolvi muito com a igreja. Nos trabalhos fazia EBF com as missionárias, fazia salinha de escola dominical, criei um ponto de pregação, vamos dizer, a gente chama de Hora Feliz. A Hora Feliz é um trabalho com crianças numa periferia, num lugar assim muito, onde era muito aconchegante, vinham muitas crianças e eu contava histórias na minha adolescência, início da juventude, né? E aí quando o pastor da minha igreja ele falou com os outros pastores que estavam visitando da minha vocação, aí então eu tive essa confirmação também da igreja e dos meus pais. É isso que eu ia te perguntar, porque tem ali o desejo do seu coração, esse entorno aí envolve igreja, mas envolve família também. Envolve família. Não é? E eu sou a mais velha da minha casa, né? A filha a primeira. E para minha mãe, assim, falar assim, porque eu tenho 4 irmãos, né? E eu era mais velha, sempre o braço direito da mãe, né? Quem ajuda em tudo. E eu sei que minha mãe chorou muito, mas ela via também em mim, meu pai também. Eu fui para o CEM, Centro Evangélico de Missões, com 18 anos. Aí eu comecei já a me envolver, me capacitar para essa tarefa que já estava no meu coração, com histórias infantis, como, por exemplo, a história do Madugu, que foi uma história que marcou muito a minha vida. Uma história da APEC, de uma história missionária também, onde a missionária contou essa história do livro Sem Palavras para o Madugu, e o Madugu, quando saiu do hospital, levou o livro e contou para outras pessoas. Então, esse impacto ficou dentro de mim, e também eu queria ser, né, parte desse processo de levar essa história da salvação a outros, sem ter um campo definido. Isso também é importante a gente entender. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu quero ir para tal lugar, para tal cidade, para tal povo. Quando Deus, não é bem assim, né? Eu não entendo assim, porque eu entendo que Deus vai te levando para onde Ele vai colocando no coração, também no seu coração, da sua liderança também, né? A gente vê isso na história do Paulo, né? Então, ele foi traçando também os planos, mas na medida que a vida ia acontecendo, né? Então, é interessante a gente também entender. A gente precisa ter um coração de servo e disposto a servir. E aí Deus vai confirmando onde, quando, como, né? O tempo de Deus. E você criou a sua família, né? Vivendo em campos missionários, foi assim? Foi desse jeito? É desse jeito. Quando nós nos casamos, né? Meu marido, o pastor Cornélio Castro, ele também teve uma vivência missionária na juventude. E é uma coisa interessante, eu falo para as mulheres, principalmente para as mulheres que a gente conversa muito, né? Com namoro, noivado, casamento. Eu creio que você precisa também entender qual é o teu projeto de vida diante de Deus e encontrar uma pessoa, um parceiro que tem o mesmo projeto. Isso é importante. Porque quando eu quero ser missionária e caso com alguém que não tem essa vocação, aí então um dos dois vai ter que abrir mão daquilo que entende como projeto de vida. Então, isso é importante. E o Cornélio também, ele estava no seminário quando a gente se conheceu. Bom, vocês estavam no mesmo caminho, né? Então, a gente precisa procurar de Deus. É essa pessoa? Não é? E aí, às vezes, não é uma pessoa que você gosta. E aí, como é que você faz? Ou você vai para a pessoa que você gosta, ou você obedece aquilo que Deus está colocando no teu coração. Aí Deus foi encaminhando. Mas eu vejo muito que isso acontece com uma frequência, né? De que o marido, o homem e a mulher estão nesse mesmo caminho e conseguem seguir, né? Quando tem esse chamado. Quando tem que ser dos dois, principalmente num ambiente missionário transcultural.
é fundamental que seja o marido e a esposa quando são quando é um casal, né? Não é, porque aí o que acontece? Quando só um deles tem a convicção, aí cai a ficha, a realidade das dificuldades que são enfrentadas. Se aqui no seu país já é difícil, imagina fora, longe, onde tem questões financeiras, principalmente a questão que pega a questão financeira. A questão cultural, como assim? Não é do jeito, não tem aquele conforto que eu sonhava, que eu queria. Às vezes as meninas são criadas com toda aquela numa família muito aconchegante e chega lá não tem amigos, não tem família. Então isso é muito sério, porque tá todo mundo então falando a mesma língua, né? Precisa entender a mesma vocação. Então vamos lá, Emma, fala um pouquinho pra gente o que é a APMT. A APMT é uma autarquia da Igreja Presbiteriana. Ela é a responsável pelos projetos missionários transculturais da IPB. Isso também envolve parceria com outras denominações, com outras igrejas que têm as mesmas bases, né? Principalmente a questão eclesiástica, né? Temos parceria com algumas igrejas nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Então a gente faz, por quê? Porque sozinhos é muito complicado fazer a obra missionária transcultural em todo o mundo, né? Tem muitas questões que precisam ser vistas. Então, a APMT é a autarquia que responde diretamente à IPB, ao Supremo Concílio. E através da APMT, então, são delineadas as ações do envio, do retorno do missionário, do preparo do missionário. E nós temos uma equipe para trabalhar, que hoje está trabalhando na base, em São Paulo, como também nós temos também, em várias regiões, nós temos as áreas de atuação, por exemplo, um grupo na Europa, outro no Cone Sul, na América Central. Entendi. Então a gente tem vários grupos de apoio, bases de apoio também, sim. Olha, e como a Emma estava dizendo assim, tem ali o desejo do coração dessa pessoa em trabalhar em um campo missionário, a igreja, a família, mas tem também, não é tão simples, né? É um trabalho muito especial que precisa aí de dedicação, conhecimento. Tem também que fazer um curso que tem na APMT, que é o CFM, Centro de Formação Missiológica. É isso? Isso. Quanto tempo, Emma? Por que o missionário que quer ingressar aí na APMT precisa fazer esse curso? Olha, isso é fundamental. Tá. Por quê? Porque você vai estar representando a IPB em um contexto transcultural. É sério. Então, isso é muito sério. Você está levando o nome e todo o know-how. As pessoas vão ver a IPB através de você. Você é IPB, o missionário é IPB fora do Brasil. Tá. Então, essa questão transcultural é muito importante, porque você precisa ter uma noção do que você vai encontrar. Entendi. Realmente, você no curso, você não vai esgotar todas as possibilidades. Mas os missionários que são professores, eles vão te dar algumas dicas e vão te mostrar algumas questões que depois você vai adaptar à sua realidade. Então, a APMT zela muito. Eu estava conversando em off com você antes de que mesmo um pastor tendo um doutorado em Harvard precisa fazer o curso, precisa fazer o CFM, precisa se preparar mesmo. Por quê? Porque é importante entender qual é a visão da APMT. Como é que a APMT está trabalhando essas questões? Às vezes a pessoa fala assim, eu já fiz um curso no Jumper, ótimo, te deu muito um conhecimento maravilhoso. Mas como é que a IPB, através da APMT, está trabalhando essas questões? Então isso é muito importante. Além desse curso também, há um missionário que almeja ser missionário da APMT, ele precisa também de um preparo teológico em uma das escolas
presbiterianas. Por quê? Porque a questão doutrinária também é muito séria na IPB, né? Então, não é só a questão transcultural, também precisa fazer ou um seminário, um IBEL, ou o Jumper, que tem algumas disciplinas também que são, que podem ser, para quem já tem um curso superior, pode fazer uma complementação para ter um conhecimento geral da doutrina presbiteriana. Então, essas são umas dos requisitos no preparo. Acho importante a gente falar sobre isso, né, para as pessoas em casa terem essa informação, que o missionário ele passa então por um preparo, não é tão simples viajar, atuar ali no campo, não. Tem todo ali, né, que prestar contas também. É verdade. Não é mesmo? E às vezes as pessoas falam assim, quando nós voltamos para, ainda em 2007, no início de 2000, às vezes a pessoa falava assim, você não é reverendo, você é só um missionário. Tipo assim, não é só um missionário. Não é só não, gente. O missionário, ele também é um reverendo. Nós hoje temos quase que a totalidade dos missionários que são pastores também, são reverendos, passaram por um seminário. E também temos aqueles que fizeram algum curso e complementaram com o IBEL ou com um curso no Jumper, que também estão servindo ao Senhor como missionário. Então, não são pessoas despreparadas academicamente e também na sua experiência, né? Que maravilhoso. Então, como a gente disse aí, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais tem espalhado aí pelo mundo mais de 300 missionários. Nós vamos ver um vídeo agora para saber, conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho feito pela APMT. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Essas perguntas do apóstolo Paulo continuam ecoando em nossos dias. Ainda existem milhões de pessoas que pouco ou nada sabem das boas novas de salvação em Cristo Jesus. A APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, é uma autarquia da Igreja Presbiteriana do Brasil e está empenhada até 2033 a plantar igrejas em países e povos menos evangelizados e com pouco acesso ao Evangelho. E esse foco tem direcionado todas as nossas ações. Estamos trabalhando incansavelmente para avançar em nossos projetos, sempre conscientizando e mobilizando as igrejas e pessoas vocacionadas para a causa missionária. Mas isso não é tudo. Continuamos firmes no apoio aos nossos campos missionários já existentes, atendendo às suas necessidades de reforço, de consolidação e de expansão. Nossos missionários estão espalhados pelos 5 continentes, inclusive em regiões da Ásia e do Oriente Médio, onde cristãos sofrem severa perseguição. Além disso, também atuamos em diferentes segmentos minoritários dentro do Brasil, como refugiados, imigrantes e também com grupos tradicionais, como os povos originários, ciganos e quilombolas. Nossos próximos passos? Avançar para países do leste europeu, África, Ásia Central, Sudeste Asiático, Oriente Médio e alcançar os grupos étnicos menos evangelizados ao redor do mundo. Sim, a tarefa é desafiadora e cheia de obstáculos a serem superados, mas entendemos que a missão de proclamar o Senhor Jesus a todas as nações, povos e línguas só pode ser realizada por meio da Igreja, e isso com a cooperação de todos, igrejas, concílios, vocacionados e agências. Convidamos você e sua igreja a unirem esforços à APMT para juntos atendermos a urgência de compartilhar a salvação que só Cristo Jesus pode conceder. Para saber mais como se envolver nessa causa, visite o nosso site apmt.org.br e nos acompanhe em todas as redes sociais e plataformas digitais. Sua participação fará toda a diferença. Junte-se a nós e sejamos instrumentos nas mãos de Deus para anunciar a sua glória em todas as nações.
se você que está em casa sentiu essa vontade de fazer esse trabalho, não é mesmo, Ema? Como que faz para entrar em contato? Vamos colocar na tela o telefone, as redes sociais. Entra em contato com vocês, aí vocês explicam tudo. É assim que funciona mesmo? Bom, quem tem acesso, que hoje praticamente todo mundo tem acesso à internet, né? Então, a gente sempre convida para visitar o nosso site, apmt.org.br. Lá você vai ter os pré-requisitos de como se tornar um missionário. Então, você já tem lá as etapas que você pode... que você vai caminhar para você se tornar um missionário, e você também tem os nossos meios de comunicação, o e-mail, por exemplo, apmt@apmt.org.br. Você vai tirar algumas dúvidas se você tiver. E também você pode ligar lá também no telefone fixo, né? Que eu não decoro, mas ele está aqui. Tá aqui? Ele está aqui no nosso... É esse aqui, ó? É esse aqui. É o 311, né? 3207-2139. 3207-2139. A gente colocou na tela aí. Isso, você vai também tirar algumas dúvidas e também, né? Depois vamos falar aqui, que a gente tá aqui, eu te perguntar. A PMT trabalha com várias frentes, né? A gente mostrou o centro de formação, tem também uma revista incrível. Antes de você mostrar, antes de falar do centro de formação, eu só queria dar uma dica para quem está nos assistindo. Se você não é presbiteriano, você é de outra denominação, você também pode fazer este curso que é feito aqui em São Paulo, na Igreja Unida, perto do metrô Santa Cecília. Então, nós queremos convidar você a conhecer um pouco mais. Mesmo você sendo um pastor de igreja local, você pode também fazer algumas dessas disciplinas. Você vai encontrar no site também várias opções e você pode fazer um módulo, o outro, se você não quiser fazer todo Tá vendo módulo, só? Então não é só para quem é presbiteriano, né? São todos bem-vindos, não é mesmo, Ema? É isso mesmo. E aí tem como eu estava dizendo, tem a revista Alcance, deixa eu mostrar assim, essa edição sai de quanto em quanto tempo? A edição da revista Alcance, ela é trimestral, então a gente envia pelo correio para as pessoas que fazem a assinatura. Entendi. E aí, o que tem na revista? Vocês colocam relatos de missionários? Como que é? Como que você monta? O que a gente encontra na revista Alcance, Ema? A revista Alcance, para nós, é uma ferramenta muito importante, porque o meio virtual, muitas vezes, não tem internet, não funciona. Então, tem muito conteúdo para trabalhar, para ser trabalhado, por exemplo, no grupo de SAF, grupo da mocidade, dos adolescentes, das crianças, tem um cantinho da criança. Então, nós fazemos como se fosse, tem uma seção que chama Flashes dos Campos. Então, tem alguns recortes de alguma coisa que está acontecendo nos campos. Nós temos outra seção que chama Aconteceu. Aconteceu dentro do Brasil ou fora do Brasil, um recorte durante esses 3 meses que a gente está publicando. Além disso, tem reflexão missionária, tem um conteúdo muito bom para você trabalhar também, fazer uma reflexão. Temos artigos que são escritos pelos próprios missionários. Tem uma seção que chama Da Linha de Frente, que também para você conhecer um pouquinho mais o que está acontecendo com o missionário lá no campo. Então, é uma matéria um pouco mais robusta. Nós temos também colunas que são reflexões que os nossos missionários escrevem. Temos também Vidas que Inspiram. Vidas que Inspiram também é uma seção muito importante, porque são pessoas que já marcaram a história na obra missionária e a gente traz um pouquinho, um resumo da história deles para a gente aquecer o nosso coração e também ser inspirado por outras pessoas que já
fizeram a sua parte no tempo que Deus deu para eles. Que né? maravilhoso. E hoje somos nós que estamos fazendo a história, né? Exatamente. Então, quem quiser adquirir aí a revista Alcance, como que faz? Também entra em contato pela PMT? Pode pelas entrar redes? em contato pelas redes sociais também, nós estamos em todas as plataformas, também pelo site, você pode fazer a sua assinatura diretamente pelo site, e na assinatura de 5 revistas ganha mais uma. E se sua igreja também, ou você não conhece a revista e gostaria de ganhar um exemplar, nós enviamos um exemplar gratuito para quem quiser conhecer um pouquinho mais também da revista. Maravilhoso. Então você de casa já sabe, né? Tem a revista Alcance e também tem um curso, esse aqui que você também trouxe pra gente. E o RAM, o que significa? Conta pra gente tudo. Nós temos também trabalhado nas igrejas locais para despertar as igrejas para conhecer e se envolver mais na obra missionária, né? Porque o missionário sozinho, como é que o missionário vai ser enviado, vai ser sustentado, vai ter um grupo de apoio se a igreja não se envolve, né? Entendi. Então a gente tem tem um curso muito importante que chama curso de ensino, capacitação e mobilização missionária. Tá. Se a igreja quiser fazer esse curso, ele é gratuito. Ele são os materiais, as pessoas que vão assistir o curso, eles providenciam o custo do material que ele é fornecido. Então, as igrejas podem entrar em contato no e-mail mobilizacão, né? Porque não tem cedilha, mobilizacão@apmt.org.br e pode solicitar esse curso para a sua igreja local, marcar na agenda, e aí alguém que também nós trabalhamos com voluntários, né? Os voluntários que estão envolvidos nesse projeto vai para a sua igreja ministrar esse curso na sua igreja também. E a RAM é um dos departamentos também da APMT. A RAM, ela é uma rede de apoio missionário. Se você quiser ter contato com o missionário, quiser hospedar os missionários que estão vindo para o Brasil, por exemplo, você é de Santa Catarina, ou você é de Belém do Pará, ou você é de Vitória, de qualquer lugar do país, você pode cadastrar, você entra também no site, procura a RAM e você vai cadastrar a sua igreja, os seus dados aqui, né, eu tenho o QR Code, porque eu tenho o panfletinho aqui, mas você cadastra a sua igreja, e aí quando tiver algum missionário passeando, estando de tempo de divulgação do seu projeto na sua região, a RAM entra em contato com você e para você receber um missionário na sua igreja. Excelente, são muitas frentes, né? São muitas frentes. E também temos agora uma frente bem novinha, que é do cuidado missionário, a coordenação de cuidado missionário. Então também está surgindo mais uma frente de trabalho para acolher os missionários que estão passando por alguma situação ou orientação, que precisam de orientação, seja com filhos, porque é muito complexa a vida familiar missionária fora do país ou em outro contexto transcultural. Então agora tem uma equipe que está cuidando também dos missionários nesse departamento. Que maravilhoso. E Emma, como que as pessoas fazem para colaborar com missões da PMT? Tem várias maneiras de cooperar com o missionário, né? Principalmente nós gostaríamos que as igrejas se envolvam em oração, adotem um missionário para ser seu. Oh, que beleza! Um missionário da igreja ou da sua família, para você ter essa aproximação com esse missionário, que são brasileiros que estão em outro país ou em outro contexto transcultural dentro do Brasil, trabalhando talvez com quilombolas, com indígenas, com ciganos, que também estão nesse contexto, e você pode adotar, orar, levar a sua igreja, levar o seu departamento, a sua secretaria a se envolver com esses missionários. Também
a melhor maneira é você visitando o site, porque no site tem os missionários, aí você vai ter lá, a lista. fotinha de todos os missionários, aí você pode escolher, eu quero orar por um missionário que atua na África, você tem várias opções e tem o projeto dos missionários lá também. Você entra lá, verdade, você baixa o projeto, olha, não estou muito alinhado com esse projeto, eu quero procurar outro projeto. E você escolhe e Deus te direciona para você abraçar uma causa missionária. E você tem um compromisso. Isso e é eu ótimo. gosto muito de um envolvimento financeiro. Não é porque a gente está só pedindo dinheiro. Não é esse o conceito. O conceito é de parceria. Porque a parceria é eu faço uma parte e o parceiro faz outra parte. A parte do missionário é estar no campo, é dedicar sua vida integral na obra missionária. E a parceria, você pode orar, você pode se envolver, você pode entrar em contato, você ajudar pode fazer também. uma oferta especial uma vez ou uma oferta mensal, seja de R$10, de R$50, não precisa ser. Às vezes a pessoa pensa, ou a igreja pensa, não, temos que mandar R$1.000, como é que a gente vai fazer, que já estamos com muitos compromissos. Não, é 100, 150, 200, o que Deus coloca no seu coração, mas esse envolvimento faz com que você esteja sempre lembrando desse missionário, orando por ele também, e o trabalho é do Senhor, mas é em parceria, você cooperando com uma parte e o missionário fazendo a sua parte também. E também o contato está, se você quer, pelo site você pode também contribuir. Escolhe, seleciona o missionário e aí você já baixa, pode ser com boleto, pode ser através de cartão, Pix, você identifica lá o nome do missionário e aquela oferta vai integralmente. É importante também falar que a APMT não tem nenhum desconto para o envio da oferta para o missionário, porque a base, ela se sustenta com a IPB, que sustenta a APMT, o escritório, vamos dizer, essa parte assim de escritório. Mas os missionários, por exemplo, você envia R$100 para o missionário, R$100 vai chegar para um missionário. Tem outras agências, eu deixo claro isso, porque tem algumas agências que tem um desconto administrativo, né? E a APMT não tem. E a APMT não tem. Então, maravilha. O que você mandar de oferta, ele vai ser destinado para esse missionário. Emma, muitíssimo obrigada por trazer para a gente as explicações, as informações do trabalho que é feito na APMT. Muitíssimo obrigada. Volte sempre aqui no Tudo Mais. Gostei. Muito Foi obrigada, ótimo. Obrigada. Volte sempre, viu? Que Deus abençoe vocês muito lá na APMT. Amém. Muito obrigada. E qualquer informação que vocês quiserem também, nos procurem através das redes sociais, @APMTIPB, ou no site apmt.org.br. Excelente. Muito